Olá pessoal, meu nome é Adriana Barreira, eu sou mestranda do curso de pós-graduação em Ciências Agrárias na linha de pesquisa de Ciência do Solo e hoje vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos da química. Bom, ao observarmos na natureza, isso desde os primórdios, é possível perceber que ela é composta por mais determinados materiais, de diferentes tipos. Bom, e na natureza, por exemplo, se observarmos o solo, vemos que ele apresenta uma coloração ou vermelha, ou apresenta uma coloração preta, ou ele pode se apresentar mais arenoso ou mais pedregoso. Da mesma forma, a gente observarmos as plantas das mais variadas espécies. As plantas elas podem variar desde os pequenos musgos às grandes árvores centenárias. A madeira das plantas ela se diferencia, uma pode se comportar de forma mais mole, outra de forma mais dura. Assim como as flores, que apresentam os mais variados tipos, formas, cores, bem assim como os frutos, diferentes sabores. E não é diferente para os animais. Os animais, eles também apresentam diferenciadas espécies, mais variados tamanhos. E tudo isso é conhecido como matéria. Mas o que é matéria? A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E essa matéria, ela pode estar no ambiente nos 3 estados: sólido, líquido ou gasoso. E a química, ela é responsável, o ramo da ciência que estuda a matéria, a sua composição, por exemplo, o que ela é formada? É formada basicamente de uma água, de um sal, a sua estrutura, a forma como ali estão arranjados, as suas ligações até formar aquela estrutura que a gente pode ver a olho nu. As suas propriedades, o que são as propriedades? A densidade, massa, volume e ainda a transformação, que é a modificação dessa matéria ao longo do tempo. Então, a química ela se tornou de suma importância para a vida na Terra, para nós seres humanos. A fotossíntese, por exemplo, que é considerado o processo mais importante do planeta, ele precisa da química para acontecer. As reações que ocorrem no solo, ele precisa da química, para ocorrer. Então a química ela é importante na nossa vida porque a partir dela foi capaz de se produzir o que vestimos, o que comemos, o remédio que tomamos quando estamos doentes, cosméticos, fabricação de carros, enfim. Então a química ela se tornou crucial na nossa vida. E ela está presente em tudo aquilo que podemos chamar de matéria. Bom, mas para entendermos, como a química é o que hoje nós conhecemos, ela passou por uma série de processos, e avanços até para chegar no que conhecemos hoje. Então, no século V a.C., Empédocles, que era um filósofo, ele disse o seguinte, que a matéria ela era composta por pelo menos um dos 4 elementos existentes, sendo esses 4 elementos terra, ar, fogo ou água. Mais tarde, por volta de 400 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito sugeriram a filosofia atômica, que hoje nós chamamos de filosofia atômica. Eles disseram o seguinte, que a matéria ela era formada por átomos. O que significa esse átomo? Prefixo A vem de sem e toma divisão. Então, sem divisão. A matéria era formada por átomos, ou seja, por pequenas estruturas sem divisão. Por volta de 350 anos antes de Cristo, Aristóteles ele retomou aquela ideia de Empédocles de que a matéria ela era formada era composta por um dos 4 elementos. Porém, ela possuía características. Essas características opostas. Essas características eram seco, úmido ou quente e frio. E que determinado material poderia se transformar em outro se tivesse características comuns. Por exemplo, a terra poderia se transformar em fogo, já que elas possuem uma característica comum, que é no caso de ser seco. Ele também diz o seguinte, contrariando
o que Leucipo e Demócrito falou. Ele disse que o átomo não era indivisível. Ele disse que esse átomo sim poderia se dividir. Mais tarde, né, surgiram outros cientistas fazendo várias experiências, o que hoje nós, naquela época, eram chamados de alquimistas, e hoje nós conhecemos como os químicos. Os alquimistas, eles faziam, né, essas experiências a fim, né, de 3 finalidades. Eles corriam incansavelmente atrás da pedra filosofal, que eles acreditavam que essa pedra poderia transformar tudo em ouro, atrás do elixir da vida eterna, porque eles acreditavam que se tomasse esse elixir eles viveriam para sempre, e o espírito da natureza. Eles queriam entender como que a natureza, como que a vegetação, ela tinha toda essa característica, né, de resiliência, de morrer, de nascer, né, se desenvolver, morrer e nascer novamente. Então, em 1661, né, através cada cientista fazendo as suas experiências, Robert Boyle introduziu o método científico. E esse método científico, né, ele segue uma série de etapas, observação, hipótese, experiência, até a confirmação dessa hipótese. A partir disso, em 1743, Lavoisier ele disse o seguinte, que no momento da combustão, o fogo ele entra em contato com algum componente do ar, e então ele mais tarde chamou esse elemento de oxigênio. E também ele definiu toda a composição desse ar. Ele também introduziu a balança dos métodos científicos, através da sua experiência, né, com pesagens sucessivas. O que ele fez? Ele pegou recipientes, né, contendo substâncias fechadas, então pesou-se antes de ocorrer a transformação química e após ocorrer a transformação química. E ele percebeu que a massa do início, a massa do início, né, da reação, ou seja, antes da substância sofrer a transformação química, era igual à massa após a transformação química. Daí se surgiu aquela lei, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Hoje conhecido como lei da conservação da massa. Então, em 1799, Prust formulou a lei das proporções constantes, no qual ele disse que uma substância composta é formada pela interação de duas substâncias simples, porém que elas têm massas constantes. Por exemplo, a água. Sabemos que ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Vamos supor que essa água ela tenha uma massa de 9 gramas. Então, o hidrogênio da sua composição vai ter 1 grama e o oxigênio 8 gramas. Se eu dobrar a massa dessa água, a massa do hidrogênio dobra e do oxigênio também dobra. Então, isso vai ser constante, né? Essa proporção vai ser constante se eu triplicar, se eu quadriplicar, enfim. Vai ser sempre constante. E assim, né, surgiu a lei das proporções constantes. Essas leis, tanto a lei das proporções constantes como a lei da conservação das massas, elas foram fundamentais para a história da química e para o desenvolvimento, né, de novas experiências e para o desenvolvimento da química no que a gente conhece hoje. Então, elas são leis fundamentais da química que são aceitas até hoje. Bom, Dalton, né, ele quis montar o seu modelo atômico de acordo às leis sugeridas por Lavoisier e por Prust. Então, ele criou o seu modelo atômico da seguinte maneira. Ele disse que o átomo ele era um corpo muito pequeno, maciço e indivisível. E então, né, ficou conhecido esse modelo como o modelo da bola de bilhar.
Mais tarde, Thomson derrubou a teoria de Dalton, porque ele disse o seguinte, que o átomo é formado por uma pasta carregada positivamente, recheada de cargas negativas, que conferia então a neutralidade do modelo. Quando ele lançou essa ideia, já se tinha, né, um embasamento, já se conhecia um pouco sobre os elétrons e os prótons. Então ficou conhecido esse modelo como modelo de pudim de ameixas ou pudim de passas. Por outro lado, lá em 1911, Rutherford ele queria confirmar o modelo da teoria, né, de Thomson. Só que ao observar, né, fazer suas experiências e observar, ele concluiu que o átomo ele é formado por um núcleo muito pequeno, condensado e pouco carregado eletricamente, né, positivamente. E que ao redor desse núcleo ele é onde estão, né, os átomos ali girando em torno desse núcleo em diferentes posições. Então ficou conhecido como modelo planetário. Aí Bohr, em 1913, ele queria aperfeiçoar o modelo de Rutherford, porque ele queria explicar melhor como acontecia as perdas e os ganhos de energia do átomo. Então ele disse o seguinte, que o átomo era, assim como Rutherford sugeriu, né, ele é carregado positivamente no seu núcleo, e que os elétrons eles estavam ao redor desse núcleo, porém eles estavam divididos em 7 camadas eletrônicas. E que quanto mais distante é do núcleo essa camada, maior será a energia. Portanto, mais esse modelo, ele caiu por terra porque ele até explicava bem como, né, o átomo ele se comportava se ele tivesse um elétron, mas ele não explicava muito bem quando esse átomo ele tinha mais de um elétron. Então caiu por terra essa teoria, esse modelo, né, de Bohr. Então surgiu, né, a teoria atômica contemporânea, que é o modelo que é aceito hoje, que é o modelo orbital ou da nuvem eletrônica, ou ainda conhecido como modelo matemático probabilístico. Esse modelo ele foi desenvolvido por vários cientistas e esse modelo, né, ocorre da seguinte maneira: eu tenho um núcleo e esse núcleo é circundado por uma nuvem, né, de elétrons, um emaranhado de elétrons, vamos dizer assim. E esses elétrons eles estão em constante movimento em alta velocidade. Ele ainda diz o seguinte, essa teoria ainda diz o seguinte, que quanto mais condensado, né, quanto mais condensado for essa nuvem, ou seja, quanto mais elétrons aqui tiver nessa nuvem, mais fácil, né, vai ser ter a maior probabilidade de eu entrar em contato com um elétron. E essa teoria ainda diz também que quanto mais próximo do núcleo, mais condensada é essa nuvem. Bom, e aí falando um pouco agora do Sistema Internacional de Unidades. Como é que funcionou da seguinte maneira? Cada filósofo, cada cientista, um querendo derrubar a teoria do outro, o método científico entrou em ação, o uso da balança passou a ser utilizado nos métodos científicos. Então, cada cientista ele utilizava uma unidade de medida diferente. Não tinha uma padronização. E isso meio que se tornou uma bagunça. Em 1970, então, né, foi feita a solicitação da padronização das unidades de medida. Foi então enviada essa solicitação para a Academia de Ciências Francesa, para que eles criassem um sistema internacional, né, um sistema de unidades que abrangesse, né, a nível internacional.
Em 1870, ocorreu a padronização numa conferência internacional, mas apenas em 1921 foi que houve a ratificação, ou seja, só apenas neste ano de 1921 foi que registraram o sistema de unidade de medida, internacional de unidade de medidas, e ali foi falado, agora todos vão ter que utilizar esse sistema internacional de medidas. E a base do ECI é dessa tabelinha aqui, onde essa é a tabelinha básica, tá? Onde o comprimento, ele é dado em metro, símbolo M, massa, quilograma, símbolo kg, e assim sucessivamente para as demais grandezas de base. Temos essa outra tabela aqui, que é algumas unidades, né, do SI, derivadas com nomes e símbolos especiais. Então, elas foram derivadas daquela primeira tabelinha lá que eu mostrei. Então, temos para área, volume, velocidade, densidade, energia, enfim, tudo isso aqui é tabelado. Então, onde eu digitar lá, digitar no Google, procurar no livro Sistema Internacional de Unidades, vai estar a tabelinha, vai estar essa tabelinha, vai estar essas tabelas que eu estou mostrando aqui. Agora aqui é uma tabela, né, que é utilizada para algumas unidades úteis para a ciência do solo, como comprimento, quantidade de matéria, volume do solo, volume de soluções, enfim, essas são as unidades mais utilizadas, né, na ciência do solo. Aqui é um quadro de prefixos utilizados, né? Por exemplo, vamos supor que você fez lá um cálculo de velocidade e esse cálculo de velocidade deu 1 vezes 10 a menos 9. Então, o SI lançou uma nomenclatura para esse fator, que é nano. Então, se é 10 elevado a menos 9, nano. Se é 10 elevado a 9, giga. Se é 10 elevado a menos 1, deci. Se é 10 elevado a 1, deca. Então, para cada fator, eles, né, então, padronizaram um prefixo. Agora, falando um pouco, né, sobre a tabela periódica. A gente sabe que a tabela periódica ela é muito importante, né, para a gente entender as propriedades dos elementos, até para a gente entender como eles vão se comportar para formar determinada solução, como ele se comporta para formar, para a gente poder utilizar aquele material para determinada para determinada função. Por exemplo, os metais, vai depender da propriedade dele, né, para poder utilizar ele para, sei lá, para utilizar como um fio, para utilizar ele para fabricação de um carro. Então, a tabela periódica ela é muito importante. Então, no final do século XIX, né, já se conhecia vários elementos. Então, aqui nessa tabelinha, é possível a gente já ter uma ideia de quantos elementos químicos se conhecia, né, com o passar do século. Então, no século XIX, já se conheciam 83 elementos químicos. Então, se viu a necessidade, né, de pegar e dividir esses elementos em grupos, de classificados em grupos. John Jacob Berzelius foi o primeiro a classificar os elementos em grupos. Ele dividiu em metais e metalóides. Mais tarde, Dumas subdividiu esses metais e metalóides de acordo com a sua valência, né? Com o surgimento da valência, ele dividiu estes em valência. Onde, se ele tem valência 1, ele é monovalente. Se ele tem valência 2, ele é bivalente. Se ele tem valência 3, trivalente, assim sucessivamente. Em 1817, Dobereiner agrupou os elementos em tríades. Então, Dobereiner ele observou que os elementos eles têm características, né? Eles têm propriedades químicas semelhantes. E então ele dividiu em grupos de 3 os elementos que tinham essas características químicas semelhantes. Em 1862, Champ-Courtois ele pegou a ideia lá das tríades de Dobereiner, porém ele observou, né, ele organizou sobre um parafuso, de forma que
os elementos eles ficassem organizados em ordem crescente de massa atômica. Em 1864, Newlands ele observou que os elementos, ele organizou, né, os elementos ele organizou os elementos, né, com base nas massas atômicas. Então, ele organizou em ordem crescente de massas atômicas. E ele observou que a cada 8 elementos, as propriedades químicas, elas se repetiam, elas eram semelhantes. Então, ele organizou dessa maneira, 8 elementos, né, de propriedades químicas, com massas atômicas crescentes, com propriedades químicas semelhantes. Então, isso ficou conhecido como Lei das Oitavas, porque ele percebeu que assim como era para as notas, né, musicais, ele era músico também, os elementos eles se organizavam a cada, né, eles tinham uma periodicidade a cada 8 elementos. Em 1869, Mendeleev iniciou no desenvolvimento da tabela periódica mais próximo do que a gente conhece hoje como tabela periódica. Ele observou, né, os elementos e viu, assim como Newlands, que os elementos eles tinham propriedades químicas semelhantes, mas ele fez uma tabela com 12 linhas. E ele pegou e organizou esses elementos nestas linhas em ordem crescente, né? Ele observou que havia uma periodicidade. Então, ele organizou de forma crescente de massa atômica esses elementos. Então, assim nasceu a lei da periodicidade. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de suas massas atômicas. E então, né, a gente pode perceber aqui que ele deixava na mesma coluna, se observarmos aqui a coluna, lítio, por exemplo, embaixo dele o elemento químico semelhante, para poder, né, ficar de uma forma organizada, de forma que o elemento químico ficasse organizado, que os elementos químicos ficassem organizados por massa atômica e ainda que ficassem próximos aos seus outros elementos químicos semelhantes. E se a gente perceber, ele deixou também alguns espaços vazios. E ele justificou isso da seguinte maneira. Ele organizou, né, dessa maneira para que os elementos ficassem abaixo do seu semelhante, mas ele justificou isso dizendo que novos elementos químicos seriam descobertos e que ocupariam lugares desses espaços vazios. Aí, a tabela periódica moderna, ela já dispõe os elementos de uma maneira diferente. Ela dispõe em ordem crescente de número atômico e não mais por massa atômica. Então, a lei da periodicidade ela foi modificada, passando assim a ser muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. Agora, a tabela periódica, ela passou a ter 7 linhas, que são denominadas de períodos. Esses períodos aqui, eles têm algumas, né, características. Por exemplo, o período 1, aqui nas linhas horizontais, é um período, né, muito curto, conhecido como período muito curto. O período 2 e 3, curto. Período 4 e 5, longo. Período 6, muito longo, porque é o período que contém mais elementos químicos organizados. E o período 7, que é o período ainda incompleto. Agora, observando verticalmente, né, as colunas, a gente pode perceber que, né, as famílias, algumas famílias, né, elas têm, essas colunas são denominadas de grupos ou famílias, elas têm alguns nomes especiais. Algumas colunas levam esses nomes especiais, como por exemplo a família aqui 1A, ela leva o nome de metais alcalinos. A família 2A, metais alcalinos terrosos. A família aqui 7A
são a família dos halogênios, a família 8A, a família dos gases nobres. Aqui, se também e essas famílias, né, que não tem um nome especial, ela é conhecida como, ela é chamada da família do primeiro elemento, né, que ali se encontra. Por exemplo, aqui vamos olhar 4B. Então, o primeiro elemento que aparece aqui é o titânio. Então, eu digo que a família 4B é da família do titânio, ou grupo do titânio. Também vamos falar as famílias que elas têm um A, que elas têm o A, né? O A, 2A, 3A, 4A, são as famílias, né, mais importantes. E são chamados também de elementos, né, representativos. As famílias que não têm esse A, que no caso agora tem o B, elas são chamadas, né, de elementos de transição. Ao observarmos também a tabela periódica, podemos perceber que os elementos eles são divididos em semimetais, né, não metais e metais e gases nobres. Os elementos metálicos, ou seja, os metais, eles têm um brilho característico, eles têm condutividade elétrica alta, eles são sólidos. Os não metais são características totalmente opostas aos metais. Os semimetais, ele se comporta ora como metal, ora como não metal. E os gases nobres, que eles têm, né, características deles mais peculiares. Também, né, aqui, se observarmos a legenda, vamos ver que a forma como o elemento ele está organizado é da seguinte maneira. Tem um símbolo, no caso aqui do hidrogênio H, em cima é o número atômico e embaixo o nome do elemento. Cada elemento da tabela periódica, ele tem uma distribuição, né, eletrônica. E essa distribuição é feita através do método de Pauli. Então, são as formas, essa configuração eletrônica são as formas com que os elétrons, eles estão organizados, né, nas camadas, como eles estão distribuídos nas camadas. Então, ele diz o seguinte, que os elétrons, né, os elementos, eles estão distribuídos naquelas camadas, né, nas 7 camadas do átomo, e que se caminharmos horizontalmente aqui na tabela, o número atômico ele vai aumentando em uma unidade. Isso quer dizer que a eletrosfera, né, está recebendo um novo elétron. Essas 7 camadas ainda, né, aquelas 7 linhas da tabela periódica, elas indicam as 7 camadas do átomo. E se olharmos aqui, ó, essa outra tabela, vamos ver que os subníveis eles estão divididos em cores, né? Então, azul, subnível S, rosa, subnível F, amarelo, subnível D, verde, subnível P. Então, vamos pegar aqui o nitrogênio. Ele tem número atômico 7. Então, de acordo com o número atômico dele, eu posso dizer que ele está na segunda camada, né? Ele está na segunda camada. E que na sua última camada, ele tem 5 elétrons. Então, aqui, se eu pegar o nitrogênio tem um número atômico 7. E ele também está no segundo período. Então, isso me implica dizer que o nitrogênio ele está organizado apenas em 2 camadas eletrônicas. Agora, falando um pouco sobre as propriedades da tabela periódica. As propriedades da tabela periódica, né, elas podem ter uma periodicidade, pode não ter periodicidade, ou seja, são aperiódicas, ou pode ser constante.
Uma dessas propriedades, né, o que são essas propriedades? São características. Então, o raio atômico é uma que chama bastante a atenção. Por quê? O raio atômico ele é muito difícil, né, dele ser medido, porque, né, de acordo com a teoria da nuvem eletrônica, a forma como os elétrons eles estão organizados no átomo, não tem uma forma, né, uma forma bem definida. Então fica difícil, né, de ele não ter uma limitação, delimitação, e fica difícil fazer essa medição. Então o que se faz, né, para medir o raio atômico de cada átomo é utilizando o raio-x. Como os átomos geralmente eles estão ligados um ao outro, então o que se faz é mede, né, o diâmetro mede-se a distância do centro de um átomo a outro. E a metade, né, do diâmetro a metade da distância, né, entre esses dois núcleos é dado como raio atômico. Percebam que o raio atômico ele diminui de valor à medida que o seu número atômico também diminui. Então, se olharmos a tabela periódica, vamos perceber que ele tem uma periodicidade. Então, ele aumenta da direita para a esquerda e diminui de cima e aumenta de cima para baixo. Então, ele aumenta da direita para a esquerda e aumenta de cima para baixo. Ou seja, quanto maior o número atômico, também maior vai ser o raio atômico. Através disso, também é possível a gente medir outras propriedades, como o raio covalente. O raio covalente é a metade da distância, né? É a metade da distância entre dois núcleos de átomos ligados por uma ligação covalente. Por outro lado, também podemos medir, né, o raio iônico. O raio iônico ele é a distância entre dois núcleos ligados por uma ligação iônica. Outras propriedades, né, que podemos citar é a energia de ionização. A energia de ionização é definida como a energia necessária para arrancar um elétron da última camada de um gás, de um elemento, né, na forma de gás. E observamos também, se observarmos a tabela periódica, essa propriedade ela aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron da última camada de um elemento na sua forma de gás. Ela cresce, aumenta, essa energia de ionização ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Já a afinidade eletrônica, quantidade de energia, né, produzida por um elemento na forma de gás quando ele recebe um elétron. Se olharmos a tabela periódica, essa propriedade ela também aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Já o ponto de fusão e o ponto de ebulição aumenta de baixo para cima, no caso dos gases aqui de cima para baixo, e da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, sendo que o ponto de ebulição e o ponto de fusão e ebulição são observados aqui maiores, né, nos elementos que estão basicamente aqui no meio da tabela periódica. Mas essa propriedade ela não se aplica para o carbono. Já a eletronegatividade também é uma propriedade química importante. Ela quer dizer, né, quanto mais eletronegativo, quanto mais carregado negativamente é o átomo, né, é o elemento. E essa
Eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, sendo que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Vamos falar um pouco sobre reações e ligações químicas. Reação química é um processo pelo qual uma ou mais substâncias são transformadas em outras. Então, eu tenho um reagente que age com outro reagente e ele vai formar um produto. Então, eu tenho duas substâncias, simples, que elas interagem entre si, formando outras substâncias com características químicas, diferentes. Durante essa reação, durante essa reação para a transformação desse produto, é possível observar emissão de gases, mudanças de coloração, mudanças de estado, enfim, pode ser observado de diferentes maneiras como ocorreu nessa reação química. E alguns elementos, eles não são encontrados na natureza na sua forma, vamos dizer assim, pura. Ele não é encontrado na natureza, vamos dizer, simples, sozinho. Então, alguns elementos, eles só são encontrados ligados, a outros elementos. Percebeu-se, então, que o hidrogênio, ele só se liga, a um átomo, a um outro átomo, que o oxigênio ele pode se ligar a 2 outros átomos, o nitrogênio a 3 outros átomos e o carbono a 4 outros átomos. Então, assim, surgiu-se a ideia, da valência. Como eu falei, monovalente, um átomo. Bivalente, 2 átomos na sua última camada. Trivalente, 3 átomos na sua última camada. Tetravalente, 4 átomos na sua última camada. Percebeu-se, também que os elementos, nessas ligações, eles tentam sempre se configurar, na forma eletrônica do gás, de um gás, dos gases nobres. Ou seja, eles tentam se estabilizar como os gases nobres, que na sua última camada eles têm, 8 elétrons. Então, assim, ao observar que esses elementos, durante essas ligações químicas, seja ela de compartilhamento de elétrons ou de dativas de elétrons, percebeu-se que eles tentavam, esses elementos tentavam se estabilizar para então ter 8 elétrons na sua última camada. E isso ficou conhecido como a regra do octeto eletrônico. Aqui, se observarmos os gases nobres, todos eles na sua última camada, com exceção do hélio, que tem 2, porque o número atômico dele é 2, ele tem 8 elétrons na sua última camada. E assim, todos os demais elementos, eles tentam se configurar assim como os gases nobres, para se estabilizar assim como eles. Bom, então, Existem três tipos de ligações químicas. Temos a ligação iônica, que ela mantém os íons unidos após a doação definitiva de 1 ou 2 elétrons. Por exemplo, eu tenho aqui, uma reação, do sódio se ligando com o cloro para formar aqui o sal de cozinha. O sódio, ele tem, um elétron aqui sobrando na sua última camada. E o cloro, por sua vez, na sua última camada, ele só tem 7 elétrons. Então, o sódio, ele doa de forma definitiva um elétron para o cloro, para que ele se estabilize, na sua última camada. Então, o cloro agora, a partir dessa dativa, o cloro passou a ter 8 elétrons na sua última camada. E o sódio, como ele deu, esse elétron, ele estava sobrando 1, então ele também ficou com 8 elétrons na sua última camada. Assim como ele perdeu o elétron, ele se carregou positivamente. Como o cloro ganhou o elétron, ele se carregou negativamente.
É importante destacar que o tamanho do íon, né? Ou seja, o tamanho com o tamanho do átomo, ele vai crescer ou diminuir de acordo com a quantidade, né, dos íons que estão ali na sua camada. Então, o átomo de sódio ele era maior que o átomo de cloro. Mas aí depois, quando ele doou o elétron, ele passou a ter um raio iônico menor do que o cloro. Então, os íons, né, eles tendem a mudar de tamanho, né, de acordo os íons, né, os raios dos íons, eles tendem a mudar de tamanho de acordo, eles ganham ou eles perdem esses elétrons. Temos também a ligação covalente. A ligação covalente é a união entre átomos estabelecidos por pares de elétrons. Então, aqui nesse tipo de ligação, ocorre o compartilhamento de elétrons. Se na ligação iônica eu doava um elétron, nessa aqui eu compartilho elétrons. Por exemplo, numa reação de hidrogênio mais hidrogênio para formar o H2. O hidrogênio ele tem número atômico, né, igual a 1. Então, ele tem um elétron na sua última camada. Então, ele compartilhou, né, ambos compartilharam seus elétrons, cada um, então, passando a ter 2 elétrons. Reparem que ele não chegou, né, a ter 8 elétrons na sua última camada, agora aqui com essa ligação. Mas ele passou a ter 2 elétrons na sua última camada, assim como o hélio. Então, eles tendem, né, a se comportar com a mesma configuração eletrônica do que qualquer um dos gases nobres. Já aqui vamos ver o ácido clorídrico, né, o hidrogênio reagindo com o cloro. O cloro tem 7 elétrons na sua última camada. O hidrogênio, 1 elétron na sua última camada. Então, o hidrogênio, ele compartilhou um dos seus elétrons com o cloro e o cloro compartilhou dos seus elétrons com o hidrogênio. Então, o cloro passou a ter 8 elétrons na sua última camada e o hidrogênio passou a ter 2 elétrons na sua última camada, se comportando, então, com a configuração eletrônica dos gases nobres. Já a ligação química, né, metálica ou nuvem eletrônica é a interação entre 2 átomos de um elemento metálico formando estruturas. Então, 2 átomos, né, de um mesmo elemento, não são elementos diferentes, de um mesmo elemento. Esses elementos eles têm que ser metálicos, né, lá da família dos metais. Eles se ligam formando estruturas. E as estruturas, né, elas têm essas configurações aqui. Ela pode ser cúbica, de corpo centrado, pode ser uma cúbica de faces, hexagonal, tem várias formas, né, que eles se juntam e formam estruturas, sendo as principais essas daqui. E as ligações metálicas, como ocorre só entre elementos metálicos, esses elementos eles precisam ter algumas propriedades para ser considerado como metal, como brilho metálico. Então, eles têm se comporta assim como espelho, você consegue ver a sua imagem refletida. Eles têm uma densidade elevada, ou seja, ele é muito denso, muito sólido. Resistência à atração, então ele resiste, tem uma certa resistência às forças exercidas sobre eles. Possuem condutividade térmica e elétrica elevadas. Possui também pontos de fusão e ebulição elevados. A maleabilidade, quer dizer que esse tipo de material, ele pode ser facilmente, né, ele tende a ser moldável. E a ductilidade, que está ligado ao fato dele poder se transformar, né, em fios. E aqui, né, um pouco de geometria molecular, é só para mostrar que as ligações químicas, elas, quando você pega
né, várias ligações químicas aqui, um elemento se juntou com outro, forma ali, né, uma geometria. E essa geometria, ela pode ser do tipo linear, pode ser do tipo trigonal, tetaédrica, pirâmide, octaédrica. E isso aqui, essas estruturas aqui, essas formas, é como você observa, por exemplo, um mineral. Se você pegar um mineral e colocar para observar, não, óbvio que a olho nu você não vai conseguir ver, mas se você pegar ele e colocar no microscópio, por exemplo, você vai perceber que cada mineral ele tem uma geometria molecular diferente. Agora vamos falar um pouco sobre equilíbrio em soluções aquosas. Por que em soluções aquosas? Porque a maioria das reações, né, elas precisam de um solvente, né, para poder reagir. Assim como a maioria das experiências em laboratório e também como as reações ocorrem no solo ocorrem em meio aquoso, vamos falar dessas soluções, né, em meio aquoso. Então, solução é um produto homogêneo obtido quando a substância, soluto, se dissolve no solvente. Por exemplo, quando o açúcar, ele se dissolve na água. Então, é uma solução. Solução aquosa é quando a água é o solvente. Então, uma dada reação, né, aqui A mais B, ela tende a formar, né, um produto C mais D. Então, pense o seguinte, que as reações tendem a atingir um estado de equilíbrio porque, se podemos observar, as reações, elas são reversíveis. Tá vendo que a seta, ela indica que tanto aqui os reagentes se transformam nos produtos, os produtos depois podem voltar aos seus reagentes. Então, as reações tendem a atingir, né, esse estado de equilíbrio, no qual a razão das concentrações dos reagentes do produto é uma constante. Ou seja, se eu pegar o meu produto e dividir pelos meus reagentes, eu vou ter uma constante de equilíbrio. As reações de equilíbrio, elas podem ser do tipo ácido-base, ou seja, ela está ou acidificando o meio, ou ela está alcalinizando o meio. É importante ressaltar aqui que isso ocorre equilíbrio em eletrólitos fracos, ou seja, em bases ou ácidos fracos. Se eu utilizar um ácido ou uma base forte, não ocorre equilíbrio, porque a reação ela não é reversível, ela se torna irreversível. Então, por exemplo, qualquer reação, né, que está utilizando um ácido reagindo com a água e que está ocorrendo a liberação do íon H+, quer dizer que eu estou acidificando aquele meio. Por outro lado, se eu pego uma base e reajo ela, junto ela com a água, ela vai reagir emitindo, né, essa hidroxila aqui, o OH-. Então, eu estou alcalinizando o meio. Presença de H+, acidificando. Presença de OH-, eu estou alcalinizando o meio. Então, as reações de equilíbrio, elas também podem envolver a formação de complexos, que é quando duas ou mais, né, substâncias simples, elas se interagem e formam uma composta. Nessa aqui, pode ter íons, né, negativos ou positivos, assim como também pode não ter íon nenhum, pode ser neutro. Aí se você me perguntar, mas equilíbrio ácido-base, as reações, né, ácido-base, elas são consideradas uma reação de complexo? Sim, ela pode ser, né, considerada uma reação com formação de complexos. Então, os equilíbrios que envolvem reações de precipitação ocorrem com substâncias que têm uma baixa solubilidade, ou seja, ele é pouco solúvel. Então, essas substâncias, elas reagem, né, com a água e na transformação, durante a transformação, né, com a interação dela com a água, ela vai formar um material em estado diferente do inicial. Ou seja, se aqui era um líquido,
Depois ela formou, vamos supor, ela formou um produto, né? Geralmente no estado sólido. Então, ela liberou uma substância, né, na sua forma sólida. Se era líquida, ela passou a liberar uma substância na forma sólida. Já os equilíbrios que envolvem as reações, né, de oxirredução são aquelas reações que envolvem a perda ou o ganho de elétrons. Então, se eu tenho um material, se eu tenho aqui um elemento, né, que ele pegou e doou, ele pegou e perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, quer dizer que ele oxidou. Se ele ganhou um elétron, dizemos que ele reduziu. Então, essas são algumas das reações, né, que ocorrem em soluções aquosas. Então, qualquer dúvida ou sugestão, entrar em contato, né, através do meu e-mail e eu fico à disposição. Então, muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.